Salve, salve! Boa noite para todos. Boa noite para quem está chegando por aqui. A gente vai começar mais uma conversa agora. Hoje com o Nick Sabei. Opa! Hoje com o Nick Sabei do Novas Árvores por Aí. A ideia é a gente fazer uma prosa de novo na temática dos Jardins de Chuva para celebrar o evento que a gente vai fazer agora, dia 23 de março, que é uma iniciativa conjunta da Fluxo Design Ecológico, Novas Árvores por Aí, OS3 Arquitetura, a Escola da Cidade, tem muitos parceiros envolvidos, tem parceiros, pessoas físicas, jurídicas, independente aí desse aspecto, tem muita gente por trás que está... Opa, chama o Nick aqui. Tem muita gente por trás que está trabalhando para viabilizar a realização desse evento dia 23. Então, a conversa de hoje é nesse espírito. Nick, salve, salve! Viva! Entrou. Hoje apanhamos um pouco menos. É, né? Parece que da outra vez apanhou mais. A última vez a gente saiu derrubado, né? Foi uns 10 minutos para entender onde é que a gente estava. Mas que bom que você chegou, mano. Porque você Bem-vindo, acha velho. que eu fui o segundo, né? É, isso. Quem vai na frente sempre sofre, mas que bom que deixa o aprendizado. Eu acho que cabe isso muito para a nossa história de hoje, né? Para É tudo que a verdade. gente anda fazendo Jardins de Chuva, a gente já deu uma penada aí, já deu uma patinada, mas já saiu da lama e já está, enfim, compartilhando os aprendizados e que venham os próximos, né? Com Bem-vindo, certeza. mano. Pô, Fica, obrigado, viu? Acho que é sempre bom falar com, ainda mais internacional assim, né? ô louco. Obrigado. Acho que é uma boa pauta e agradeço o convite. Massa, bom demais, tamo junto, Nick. A gente está junto literalmente, né, nesse evento em especial aí, mas eu queria abrir o espaço para você falar um pouco de você, cara, para ter uma galera aqui da Fluxus talvez não te conheça. E eu posso dizer assim que o Nick é um jardineirão de chuva, assim, de mão cheia, né? Plantador de árvore, tem muita história bacana, assim, muita coisa para contar, além do Jardim de Chuva em si, mas hoje o foco é por aí. Mas, enfim, abro aí, Nick, manda ver. Conta para nós aí quem que é o Nick, o que que você anda fazendo. Vamos lá. Deixa eu tentar resumir, né? Deixa eu tentar colocar em. Enfim, acho que pro tema, né? Acho que uma breve história. Eu basicamente nasci apaixonado aí por esse tema, né? Do tema da natureza, planta, bicho. Era uma criança que carregava a tatu-bola no bolso e muda no outro, sabe? E aí a vida foi acontecendo. Acho que eu na época de faculdade, de escolher, acho que é uma época muito injusta, né? Porque você está entretido com muita coisa, muito, como é que eu vou dizer, distraído mesmo. Então, eu acabei indo para outra área, me formei em administração, fui fazer publicidade, fui trabalhar com outras coisas, mas aquele ímpeto estava guardado, né? E incomodando, assim, uma pedrinha no sapato que foi ficando cada vez mais incômodo, até que em 2016 eu já tinha criado uma página no Facebook para. Era uma iniciativa bem caseira, quase, né? Só para mostrar o que eu estava fazendo, encarava isso como um hobby, mas foi tomando corpo e em 2016 eu migrei para esse projeto, né? Que é o Novas Árvores por Aí. Migrei de carreira e comecei a tocar, então em várias frentes, né? Mas na época a principal era esse reflorestamento urbano, essa intenção de trazer muito mais verde para dentro da cidade. E aí a gente começou a promover os plantios coletivos, fez um primeiro lá na Vila Leopoldina, depois fez outro no Parque Vila Lobos, depois foi para Hélio Pellegrino, e aí foi espalhando aí esses momentos de plantio. E aí as árvores são ótimas assim para apresentar pessoas, né? Para a gente conhecer gente plantando é uma forma interessante.
Então, a gente foi conhecendo muita gente, né, nessa interação, nessa interação de plantio, né, de intervenção urbana, sei lá, nessa linha. Então, foi nessa época que eu fui me aproximando do planejamento de arborização urbana, através dos CADs, Uhum. com a Cláudia Visoni, que já fazia muito isso. Aí, enfim, outras pessoas foram aparecendo, foram compondo esse grupo de contatos ou de entusiastas da causa, né? E aí a palavra Jardim de Chuva começou a esbarrar, né? Começou a vir assim na tangente, assim, aparece aqui, aparece ali, o Jardim de Chuva, o Jardim de Chuva. Eu falava, gente, mas como é que a gente incorpora uma coisa na outra, até entender que era muito óbvio, né? Se você está lá plantando Total. a árvore e puder, de alguma forma, trazer a chuva para dentro do rolê, trazer a chuva para dentro do plantio, para o espaço que está sendo plantado, a chance dessas árvores sobreviverem é muito maior, além dos benefícios de infiltração, de colher água, enfim, todos os benefícios que a gente vai detalhar um pouco mais para frente, mas seguindo na minha história, foi assim que o Jardim de Chuva entrou com tudo para dentro do desenho das ações do Novas Árvores por aí, né? Então, sempre que possível, a gente quebra uma sarjeta e põe água para dentro. Aliás, cara, é uma coisa que foge um pouco do roteiro, né? A gente tinha feito um roteiro entre nós, assim, numa linha de pensamento pra gente seguir, mas ao mesmo tempo a gente é flex, né? Eu vou aproveitar o gancho que você trouxe, que eu achei muito massa, que é uma percepção que eu também tenho, que é da obviedade, né, do Jardim de Chuva, cara. É daquelas coisas que você fala, cara, é tão simples, é tão óbvio. Por que que a gente não faz? E, assim, e você trouxe o lance das árvores que eu encaro também como uma provocação. O Pete estava, a gente estava trocando mensagem hoje, o Pete Webb, a turma que está por aqui sabe dele. Né? O Pete, eu lembro de uma vez eu falei com ele, falei, pô, Pete, por que que a gente não planta árvore dentro do jardim de chuva? Por que que o jardim de chuva que a gente vê por aí em foto, e tal, que na época a gente via muito mais jardim de chuva em foto, né? Tinham poucos jardins de chuva na cidade, assim. E na cidade eu não tinha jardim de chuva com árvore, mas eu fiz essa provocação e você tocou nesse tema, assim, e eu queria te dar essa provocada, então. Fala um pouco, assim, sobre como é que o jardim de chuva e a arborização urbana podem conversar, assim, como é que você enxerga isso? É muito curioso, né? Quando você pega qualquer foto de referência, geralmente eles são jardins mais contidos em termos de volume de vegetação, né? Total. Então, e para mim o caminho foi o oposto, né? Eu estava interessado em melhorar a condição das minhas árvores, ou das árvores urbanas, né? Tipo, como que essas Uhum. árvores podem ter um desempenho melhor. Então, a intenção foi a mesma do Jardim de Chuva, só que eu estava com o foco nas árvores, né? Então, era sempre como é que eu direciono a água que está passando aqui do lado para o pé da árvore que eu acabei de plantar, ou para as árvores que estão próximas, ou como é que eu mantenho a água aqui, né? Não deixo ela fugir, escapar, ou simplesmente deixar o terreno sem essa inteligência, né, do desenho do terreno e tal. Então, para mim é super óbvio que o Jardim de Chuva tenha árvores, né? Eu acho que tem em alguns lugares onde isso não é viável, por Sim, conta de algumas limitações físicas ou de espaço e tal. Mas na maior parte das vezes, né, a gente tem canteiros enormes que poderiam ser todos trabalhados para que fossem grandes coletores de águas para as águas e para as árvores, né, para que a total. condição dessas árvores fique melhor. Então, acho que é isso, né? É sair um pouco da referência e olhar um pouco a prática, o que dá para incorporar, né? Sim, total. Sair do quadradão, sair do roteiro, né? Como a gente está fazendo aqui, cara, abre espaço, tem espaço, vamos embora, vamos brincar, É. né? Até tô lembrando aqui de o primeiro projeto que a gente participou ali junto foi o Largo das Araucárias, né? Uhum. E eu lembro, cara, para mim foi muito marcante, que foi
Na época, até então, foi o maior jardim de chuva que eu já tinha feito, né? E que é um jardinzão, é um belo de um jardim, tem 220, 250 metros quadrados, coisa e tal. Mas eu lembro de uma vez que a gente foi para uma gravação de um vídeo lá para o Instituto Clara, você deve estar lembrado do dia, que era uma Lembro. época super seca. E, cara, o Largo das Araucárias estava bombando de verde, assim. Tava a paisagem meio amarela, ressecada na volta. E, cara, tinha borboleta voando para todo canto. Hum. Parecia infestação de mosquito, assim, só que era borboleta, né? Aquela nuvem de borboleta. Muito lindo, cara. E essa perspectiva de você mudar, cara, o teu olhar, né? De você olhar Uhum. uma rua não mais como né, a rua onde estão passando os carros, né? Cara, uma superfície de captação que vai irrigar minhas árvores, né? Vai irrigar as árvores que estão plantadas na praça, enfim, em todos os lugares que a gente pode imaginar. Então, acho que essa beleza de mudar o olhar é uma coisa muito preciosa e que eu acho que você também faz de uma maneira muito bacana quando tem os mutirões de plantio, e aí não só os de árvores, mas do jardim de chuva, né? Uhum. E eu vejo que tem uns mutirões teus que são, cara, gigantes, né? Tem muita gente que vai, assim. Fala um pouco dos mutirões também, um pouquinho, Nick. Claro, é. Então, a gente, só amarrando com o começo da tua fala, né? Eu acho que justamente quando você tá com essa intenção acionada, né? Então, por exemplo, o que que eu posso fazer além do que está sendo feito para ter um resultado melhor, né? Então, o que que eu poderia fazer quando eu for plantar um bosque urbano, quando for plantar uma árvore que seja, o que eu posso fazer por ela para que o sucesso seja mais garantido? E aí é isso, né? A água aparece como uma das coisas essenciais para o sucesso, né? E aí quando vem o jardim de chuva e encaixa uma coisa na outra, pronto, se torna meio óbvio. E aí a gente começou, assim, os primeiros mutirões, tanto o Largo das Araucárias, acho que é um ótimo exemplo para contar dos mutirões, né? Porque a Uhum. gente fez o primeiro plantio do lado de um dos. Para quem não conhece o Largo das Araucárias, a gente fez duas intervenções que são cortadas por uma rua, né? Então elas estão divididas, né, em dois trechos, em duas praças. A primeira intervenção foi antes da picada do Jardim de Chuva, então a gente não tinha essa preocupação tão, Pode crer. tão, tão presente, né? Então a gente fez o plantio sem pensar em captar as águas que estavam à disposição ali. E tinham algumas águas bem óbvias, assim, bem fáceis. Por exemplo, tem um muro ali do INSS que o dreno do telhado, da chuva, da água de chuva do Uhum. telhado, já está direcionada para o canteiro, mas o cano tem a boca virada para a rua, para atravessar a calçada, por cima da calçada e ir para a sarjeta. Então, assim, e a gente nem percebeu isso, né? E e lá atrás, então, contando dos mutirões, a gente achou o terreno, conseguiu fazer o preparo, conseguiu as autorizações. E imagina, em 10 dias, praticamente 10 dias, a gente revolveu todo esse primeiro terreno, conseguiu aí o financiamento de alguns entusiastas aí, algumas pessoas que estavam muito próximas na época, né? Cada um entrou com uma parte. E chamamos um mutirão que foi lindo, assim, a gente teve uma participação muito intensa de gente, assim, foi mais de 60 com certeza, né? Mais de 60 pessoas Uhum. participando ali, plantando junto. E plantamos o Bosque da Batata nesse dia, né? Num sábado ali. E aí, pouco tempo depois, quando a gente olhou para o outro lado da rua e falou, e aí, vamos encarar o outro lado, já estava com esse olhar de jardim de chuva. Ele falou, gente, por que que a gente não pensou nisso ali, logo ali? Poucos meses atrás, por que que a gente não captou esse monte de água né, pôs para as árvores? Aí tocou fazer rega, né? A gente fazia na época mutirão ou vaquinha para conseguir caminhão-pipa na estiagem, para não perder as mudas. A gente, Sim. pô, mas a água desce do telhado logo ali, né? Então, enfim, mas assim, os mutirões são momentos muito interessantes, né? Acho que eu mencionei rapidamente na apresentação, mas além do fato da gente propor uma nova paisagem, né, propor uma intervenção urbana que é muito chocante, assim, ver uma floresta crescer no meio da cidade é Que algo é muito linda. impactante, né?
tem essa questão de você interagir muito com pessoas que estão com um objetivo em comum, né? Você tem um grupo ali que quer plantar, quer ver a cidade mais verde, quer pôr a mão na massa, né? Então, o assunto flui muito bem, você vai fazendo muitas conexões, né? Então, é um paralelo muito interessante com o que acontece na própria floresta, né? Que é aquele organismo vivo e diverso, onde cada árvore tem um papel e está todo mundo junto ali. Uma tem vida mais curta, outra tem vida mais longa, uma fica mais alta, enfim. E aí esse organismo interagindo e ocupando aquele espaço, né? Super. Eu vou até aproveitar assim para quem está chegando agora, tem um bocado de gente que já entrou. Quem não está sabendo, a gente vai fazer um encontro dia 23 de março, que é um encontro chamado Jardins de Chuva nas Cidades. É uma é uma é uma iniciativa, né, que surgiu justamente do encontro meu, Nick, do Fê Sacioto, que participou de uma conversa com a gente semana passada, em que a gente chegou e falou, cara, vamos montar uma visita técnica, vamos levar a galera para campo para eles verem, né? Porque tem tanta gente falando de jardim de chuva para cá, jardim de chuva para lá, e a gente está vendo uns exemplos que não são muito boas referências, assim, né? E aí a gente falou, vamos fazer essa história. E aí acabou crescendo e virou um evento de dia inteiro. E esse evento vai acontecer na parte da manhã. A gente está abrindo a possibilidade de participação online de quem tiver à distância, e isso foi fruto muito de pedidos, né? Muita gente querendo participar, mas está longe, gente de vários outros estados. Então a gente oferece essa possibilidade. Eu também estou em Portugal, então consigo participar mesmo estando à distância. No mesmo, na parte da manhã, então, falando um pouco mais sobre esse encontro, na parte da manhã a gente vai ter uma discussão mais teórica, mas recheada com muitas experiências, muitos exemplos, coisas que a gente anda fazendo e experimentando também, né? No próprio lance dos plantios de árvores dentro de jardins de chuva, outras coisas sobre substrato, tem coisas que a gente pode explorar e brincar e comentar aí. Mas vou estar eu, vou estar o Fê Sacioto, vai estar o Nick Sabê, vai estar a Thaís Pimenta e a Cíntia Dotto, amiga querida nossa que está lá em Melbourne, que é líder desses projetos, né? De infraestrutura verde, que lá eles chamam de cidade sensível, ou de desenho urbano sensível à água, que é uma nomenclatura que eu gosto muito também. E que acho que tem essa beleza, né, de alguém que está dentro de uma prefeitura que, que já tem uma lógica incorporada de planejamento urbano em que os jardins de chuva fazem parte, mas tem um rigor técnico muito precioso. E a Cintia é a figura que fica ali revisando projetos e vai para campo, discute, vota, discute, rediscute legislação, rediscute aspectos técnicos. Então, tem um bocado de coisa que a gente pode trazer dessas experiências coletivas de todos nós. E no período da tarde, o Nick, Fê Sacioto e a Thaís vão para campo, vão visitar os jardins, e aí a oportunidade preciosa, né, de ver erros e acertos e coisas que funcionaram melhor, outras coisas que não funcionaram tão bem, coisas que foram testadas. Então, para quem está afim de querer saber um pouco mais sobre o evento, dá uma checada no link que está na nossa bio. Dali vocês vão descobrir o link para o evento e vocês podem saber mais informação. Quem tiver mais curiosidade, tiver dúvidas, manda um direct para a gente, manda um e-mail, manda um zap, o que quiser. E aí eu queria pedir para o Nick dar uma palhinha aí do que você vai mostrar no período da manhã, e de repente alguma coisa que você queira destacar também. A gente vai visitar, né, esses 3 diferentes jardins. Conta para a gente aí, Nick. Eu acho que o meu campo de mais, assim, mais participação, talvez, seja justamente nessa questão do olhar das plantas, né? Eu acho que nesse tempo a gente vai aprendendo e vai desmistificando algumas questões, né? E acho que essa conversa é muito interessante, né? Gera uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, então, em relação a que plantas usar. Mas acho também muito legal essa conversa sobre essa mudança de cabeça, sabe? De olhar, né? Ou de perceber
que foi que isso foi muito claro na minha história com o Jardim de Chuva, né? De repente olhar e falar, porra, não dá para deixar a água passar aqui e não fazer nada a respeito, né? Ela tá tão perto, tá tão fácil, alguns centímetros e ela entra aqui, né? Tipo, é O só puxar para cá. empurrãozinho, né? Então, acho que essa provocação vale muito a pena, assim, sabe? De trazer um pouco desse olhar para justamente, né, a pessoa que estiver interessada passar a olhar para os espaços que ela tem à disposição, que ela transita, que ela interage, de forma mais acolhedora para a água, né? Buscando essa colheita, assim, né? Então, acho que são dois temas bem interessantes de conversa. Aí na parte da tarde eu gosto muito dessa ideia de mostrar erros e acertos, porque tem algumas coisas que realmente são bem desafiadoras, né, no Jardim de Chuva, principalmente Jardim de Super. Chuva urbano. Então tem algumas coisas bem fáceis de mostrar e de ver na prática, e alguns dos jardins que a gente pretende passar tem esse cenário acontecendo, né, de como o jardim foi positivo para o desenvolvimento das árvores, foi positivo para o desenvolvimento de algumas plantas que são não muito óbvias para um jardim de chuva, né? Então, isso é muito legal de mostrar em loco, assim, né? E trazer a conversa, né? Trazer o debate. Até aproveitando o gancho que você falou, né, sobre plantas diferentes, né, que fogem do óbvio para serem plantadas no jardim de chuva, eu queria te trazer essa pergunta, né, porque vira e mexe quando alguém fala, alguém que está começando no universo do jardim de chuva, fala, o que eu planto no jardim de chuva? Eu planto taboa, eu planto papiro, né, que são plantas, cara, aquáticas, né? Uhum. Mas é bem longe disso, né? Dá uma palhinha assim para a galera sobre isso, que acho que é importante entender, né? Pois é, então, esse é um dos grandes mitos, né? Você fala jardim de chuva e imagina um lugar sempre alagado, né? Sempre úmido, sempre molhado, sempre com água. É, na própria visita, a gente quer mostrar alguns cenários que são bem peculiares, assim, né? Desde jardins que realmente ficam alagados ou molhados por mais tempo no ano, por questões específicas, até jardins que têm uma condição bem mais comum. E esses jardins que são mais comuns, o período que ele passa alagado é só quando chove, né? É só quando realmente está chovendo, assim. Pouco tempo depois, essa água infiltra no solo e ele já não está mais encharcado. Então, a conclusão, no fim, é que as plantas acaba sendo mais importante que elas sejam resistentes à seca do que do que ao terreno alagado, encharcado ou extremamente molhado, né? Porque na maior parte dos jardins ele passa, os que não têm irrigação, os que não tem alguém que regue, ele passa todo o período de estiagem seco, né? Então a planta precisa aguentar esse período. E aí se você planta uma planta aquática, planta um papel, não aguenta essa parte, esse estresse, né? Então são plantas resistentes a muita água no período de chuvas, mas que aguentam a estiagem, né? Então, é E muito outra, interessante. eu ia dizer que acho que um dos baratos do jardim de chuva, que você estava falando de irrigação, né, de ter essa preocupação de regar no período da seca e tal, é que a gente, por mais que a gente tenha um período de seca, de tanto em tanto tem uma chuva mesmo no meio seco, Uhum. né? E aí é isso, no meio da seca, pum, bateu uma chuvinha, tem aquela concentração de água que a rua desvia, que ela direciona para dentro do jardim. Então é uma forma de irrigação muito bacana. E para esses tempos que a gente vive cada vez mais, esses processos de mudança climática, de hora que está super seco, hora está super chuvoso, o jardim de chuva ajuda a trazer um equilíbrio também para os plantios, né? Elas ficam menos Ah, suscetíveis a isso, assim, é muito bacana. E acho que uma coisa que eu gosto que você falou também sobre a umidade do solo, né? Que é isso, ele passa, claro, ele vai dar uma encharcada no começo, então ela tem que tolerar uns dias de mais umidade, mas aquela umidade fica, né? uhum, Por muito mais uhum. tempo. Então é muito mais fácil das plantas se desenvolverem assim como um todo, né? É, Eu tava. exato.
desculpa interromper, quando você Ah, manda pega ver. a mesma planta, né? A mesma planta, uma planta resistente a períodos mais secos, e põe num lugar que não é um jardim de chuva, ela recebe muito menos, né? Ela retém ou ela tem um estoque hídrico muito menor, né? Então, num cenário assim, um cenário urbano que não conta com nenhuma intervenção além do plantio, né? Ou seja, não tem lá assim, sei lá, a gente teve 2 anos atrás, eu acho um período de 90 dias sem chuva nenhuma, né? Uhum. Muito seco, né? Então qualquer água que vem é muito rico que tem essa possibilidade de captação, né? Para a planta. Se ela já está num outro ambiente, ela sofre muito mais, né? Total. E você estava falando sobre as diferentes plantas e a gente trazendo aqui essa ideia de pensar meio fora da caixa, olhar as coisas de uma maneira diferente. E eu tô lembrando daquele caso da rotatória. E aí eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que é um caso legal, assim, é bem diferente, é bem fora da curva. E, cara, é muito criativo. Então, acho que é uma oportunidade bacana de explorar isso, essa possibilidade de você olhar uma situação que é diferente do padrão, enxergar, de repente, uma oportunidade e falar, pô, eu nunca vi isso, mas por que não, né? Exato, é. Aí nesse caso a gente precisou de algumas plantas aquáticas. Essa Mas rotatória ali foi não era um jardim de chuva, mas não, conta aí. pois é, a gente, enfim, tudo começou porque a gente foi fazer uma visita técnica com o pessoal da Globo para fazer uma edição do Verdejando em Carapicuíba. E aí a gente chegou lá na Coab num acesso de um terreno que era um cul-de-sac, né, aquela rua sem saída com um lugar bem amplo, assim, mais amplo do que o comum, do que o usual. E aí, na, numa das casas, assim, quase que na porta da casa, tinha uma água que aflorava do chão, né? Uma nascente ali perto, né? Aflorava um pouco num canto, um pouco no outro, ia juntando essa água na sarjeta. Essa água corria pela sarjeta até cair numa boca de lobo, meio que no final desse cul-de-sac. E aí a gente estava lá para ver um terreno super degradado que era atrás das casas, um terreno grande, que a gente queria fazer um plantio mais de árvore mesmo, cortar capim e plantar árvore, né? Eu falei, pô, legal, vamos fazer esse plantio, mas não dá para passar por aqui e ignorar essa água que tá aqui à disposição, né? Vamos pensar em alguma coisa para usar essa água, né? Para aproveitar essa água. E vi aquele cul-de-sac gigante, que não tinha nada, né? Era só um lugar de manobra. E conversando com o Marcelo, que era o nosso contato ali no terreno, ele falou: a gente tem até algumas questões, porque o pessoal faz cavalinho de pau, voa pedra na nossa porta, enfim, tinha umas coisas assim acontecendo por ali. Então, eu falei: pô, e se a gente fizesse uma rotatória aqui, a gente puxa essa água para dentro da rotatória? Aí deu nó na cabeça, assim, tinha um pessoal da prefeitura de Carapicuíba, o Marcelo representando a comunidade e o pessoal da Globo, né, representando o Verdejando. Aí eles falaram: mas como assim põe água no meio? Faz o quê? Faz uma piscina? Eu falei: não, faz um lago, faz um... Não, mas é a dengue? Eu falei: não, gente, não tem dengue, é um lago com peixe, é um lago com vida, com planta. Peixe? Como assim peixe? Não, peixe, uai, então vai ter água. Vamos fazer, vamos fazer. Aí eles abraçaram e falaram: não, então vamos fazer. E aí a gente tinha recurso da prefeitura, assim, recurso que eu digo recurso material principalmente, né, que é maquinário e tal. E aí, para nossa surpresa, quando a prefeitura entrou com a Retro para fazer a escavação, a gente conseguiu fazer imagina, era uma rotatória interessante, ela tinha 8 por 6, né, Tá. não era um terreno pequeno, não era uma área pequena, digo, não minúscula, né. Uhum. E aí, quando a prefeitura escavou, o terreno era super argiloso embaixo. Então, minou a água. Não precisou, assim, o lago encheu antes da gente fazer a captação da nascente. E aí eles fizeram, assim, tipo uma calçadinha em volta, né, dessa escavação, que virou só um buracão no primeiro momento.
deixaram uma margem, porque a gente queria fazer plantio, queria fazer aquilo um micro ecossistema, e aí a gente fez uma canaleta simples, assim, conectando essa água que brotava, né, fez uma captaçãozinha ali, mas assim, conectou a água que vinha da nascente, né, da porta da casa ali, daquela parte mais encharcada, conectou e ela começou a fluir para dentro da aquatória, para dentro do buraco que a gente tinha cavado, né? Que a gente apelidou essa rotatória de aquatória depois. E aí formou o lago. Assim, de um dia para o outro ele estava cheio. A água era interessante, o volume que vinha era interessante. E aí a gente marcou o mutirão do Verdejando para fazer o plantio tanto das árvores lá em cima como para povoar de planta essa borda, né, do lago da Aquatória. E aí foi uma grande festa, porque a gente levou planta, levou peixe, levou, né, os vizinhos acharam super curioso, então alguns trouxeram de outros laguinhos da região, enfim, Imagina. aí foi aparecer, hoje tem traíra, tem carpa, tem, enfim, mas virou mesmo um pequeno ecossistema, assim, né? E o mais legal para mim do sucesso desse caos, né? Desse laguinho, foi o impacto que aquilo traz de mudança de olhar, né? Ou seja, a água estava simplesmente ignorada ali, indo para Sarjeta. Ignorada. Ninguém via a possibilidade de trazer o protagonismo para um espaço verde urbano com água. Assim, existia essa resistência de não, mas e o mosquito, e a dengue, e como é que a gente vai fazer para a água sair, para onde ela vai? Falou, ela vai fazer o mesmo trajeto, só que ela vai pelo menos ter uma utilidade no caminho, né? De regar as plantas, de trazer a vida para o espaço, enfim. E ficou super divertido, assim, super divertido. Não só o momento do plantio, mas assim, eu fui lá há pouco tempo atrás, continua a turma, o super uso, o laguinho, a criançada, peixe pra caramba, tem sapo, tem uma vida única rolando ali, né? Então, muito A legal. molecada, se bobear, chega junto ali dentro, pula ali no Entra, laguinho, curte, super né? entra, super Que entra. E massa, aí, nesse que caso, quando lindo. a gente estava falando de planta, aí a gente teve que usar um híbrido, né? Umas plantas um pouquinho mais que não estavam tão na borda do lago, então plantas mais resistentes à umidade, mas ao mesmo tempo não aquáticas, e daí dentro do lago mesmo as aquáticas aparecem, né? Até uma delas, a última vez que eu fui, estava saindo do controle, que é aquela íris amarela, né? E, ó, Aham. nossa, ela ficou gigantesca. Eu falei, ó, precisamos de uma cabra para dar um. Karma, karma. Ela estava ocupando, estava fechando o lago lá. Então vai ter que rolar um mutirão ali de contenção das Estão plantas. felizes, né? É. Estão ali demais, curtindo. Tem uma turma aqui perguntando se tem foto da Aquatória. Acho que podia passar o teu perfil, né? Passa o teu perfil do Insta, de repente teu site, a galera conhecer mais teu trabalho, ver Ah, com fotos. certeza. A gente está focando muito no Instagram. Então é só entrar lá em Novas Árvores por aí. É, não lembro da gente ter postado recentemente a Aquatória, mas tem bastante post dela um pouco mais para trás, assim, do processo, do antes e depois, de como era o terreno, né? Tem uma foto muito legal que é o terreno sem nada, só com um carro no meio, e depois aquele carro se transformou num canteiro, num lago, né? Então é bem legal ver essa transformação, esse antes e depois. É uma boa dica, né, de post para o Instagram aí para a próxima semana. Boa, boa. Até você falou sobre o solo, né? Não é bem o tema da conversa de hoje, mas acho que cabe super bem, só para a gente pontuar também, porque a gente vai discutir um pouco isso, né? Aonde cabe jardim de chuva, aonde não cabe, porque jardim de chuva não é aquela fita, tipo, você escava e deixa correr água para dentro que vai infiltrar, tem uma técnica, tem uma tecnologia, tem um entendimento, né? Cada tipo de solo tem uma capacidade de infiltração, e a gente dimensiona, a gente faz um teste de infiltração para descobrir, olha, quanto tempo leva para a água infiltrar, para a gente saber, olha, no final das contas, quanto tempo vai levar para a água sair dali, sair daquela vista. Muito nessa preocupação, né?
A gente, São Paulo aí, em especial, está vivendo um momento de dengue bombando para todo canto, então essa é uma preocupação. Mas, por outro lado, quando a gente está criando espaços onde os anfíbios estão presentes, a gente está combatendo, né? Então, tem muitas nuances assim desse trabalho dos Jardins de Chuva que só estão trabalhando a favor da gente, não tem por que ter receio, só tem que ter um entendimento de como que a gente faz. Então, na parte da manhã do evento do dia 23, a gente vai explorar um pouco sobre isso, um bocado sobre isso, né? Como é que eu dimensiono, como é que eu calculo a profundidade, como é que eu faço teste de infiltração, passo a passo, com foto, com referências, com vídeo, com muita coisa bacana assim dentro dessa experiência coletada aí, coletiva de todos nós que estamos envolvidos aí nesse encontro. Bom, já deu nosso tempo aqui, Nick, a gente tinha sinalizado que a gente ia ficar uma meia horinha, mas voou, já tem quase 40, prosa boa, e é Tem, isso, o Júlio está tem entrando que por guardar aqui. alguma coisa para o dia 23. É isso, não, isso é só uma palica mínima, assim. Tem muita coisa bacana e outra, né? Na hora que você está no campo, está olhando as plantas, está olhando por onde entra a água, por onde você imaginou que a água entraria, de repente tem uma surpresa, e o vizinho que entrou lá e plantou uma abacateira no meio do jardim de chuva. Enfim, tem muita coisa, né? A participação comunitária tem muita coisa para ser convidada, explorada, conversada, né? E vai ter muita gente bacana também participando do encontro. Então, não é só uma oportunidade legal da gente discutir tecnicamente, mas também da gente trocar, né? E o intuito maior mesmo é a gente trocar experiência, trocar os aprendizados. E, como você disse, sobre a água, né? Sobre o convite para a água, que eu estava pensando, né? A gente dá um empurrãozinho na água. Não, a gente não dá um empurrãozinho na água. Para a água a gente faz convite, ela vem, ela É. entra. Então a gente convida ela para chegar. E da mesma forma fica o convite para quem quiser participar do encontro dia 23, hora, dá uma olhada conferida lá no site do link que está no nosso perfil, dá uma conferida também aí no perfil do Nick. E Nick, se você quiser aí, dá mais um salve para a galera aí para a gente ir encerrando, Não, deixar uma acho que é mensagem. exatamente isso. É uma palhinha, né? Eu espero ter deixado aí perguntas no ar, né? Para a gente poder continuar essa conversa. E é isso. Acho que é um treino de uma provocação constante para a gente buscar novas formas, né? De, de olhar para os recursos que a gente tem aí com com muita generosidade da natureza, né? Então é muita água que a gente tem, que a gente pode usar, que a gente deve usar, infiltrar até para ajudar a cidade nessa impermeabilização sem fim, né? Total. Eu acho que tem uma mensagem que você deixou muito clara assim no teu trabalho que eu queria reforçar, que cara, essa flexibilidade, essa abertura para de repente enxergar as oportunidades que estão pintando lá no campo. E se ninguém nunca fez, por que não fazer, né? Hum, Só é. faz, deixa, fica o Mais legal convite para a ainda, água né? entrar, né? Isso, assim, a gente vai compartilhar um pouco dos aprendizados, das experiências, um pouco das coisas que podem ser boas referências, mas nada substitui você ir para campo e colocar a mão na massa e fazer, né? E a hora que você faz o primeiro, aí mergulha, bem-vindo ao universo do Jardim de Chuva, que é uma lição atrás da outra. É muito Né? E maravilhoso. passar perrengue em campo também, né? Também. Mas faz parte, né? É, tem umas boas histórias, a gente fala mais em 23. Com certeza. É. Boa, Niki. Mano, prazer, cara. Bom falar contigo. Fazia tempo que a gente não se falava. Não, o Deixa um abraço forte pra prazer é ti todo meu. aí. Obrigado aí pelo pessoal que tá Viva. assistindo e vamos nessa, tamo junto. Bora, tamo junto. Um abraço pra todos aí. Abração pra você também, Nick. Valeu. Outro. Tchau, Valeu, tchau, bom descanso. querido. Até já. Pra nós. Viva.